Olá, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, voluntário do canal Raciocínios Espíritas, e este é o nosso estudo semanal da obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino. Nós hoje estamos estudando o capítulo O Regresso dos 72, parte 1, do 5º volume dessa obra esplêndida, mantendo sempre a fidelidade ao texto e trazendo aqui a perspectiva de Pastorino, que tenta encontrar paralelos entre a nossa jornada evolutiva e os ensinos, os exemplos vivenciados pelo Cristo. Vamos ao texto? Ok. Como disse, o Regresso dos 72, que é um capítulo extenso e por isso eu dividi em duas partes, e hoje veremos a parte 1. Estamos embasados ali no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30, quando Mateus diz assim: Naquela ocasião, Jesus disse: Abençoo-te, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios intelectuais e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim se torna bom perante ti. Todas as coisas me foram transmitidas por meu Pai, e ninguém tem a gnose do Filho senão o Pai, e ninguém tem a gnose do Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quer revelar. Vinde a mim, todos os fatigados e sobrecarregados, e eu vos repousarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou doce e modesto de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque meu jugo é benéfico e meu fardo é leve. Vamos agora para o Evangelho de Mateus, também Mateus, dessa vez no capítulo 13, versículos de 16 a 17. Mas felizes são os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvis e não ouviram. Lucas, capítulo 10, versículos de 17 a 24, diz assim: Voltaram os 72 com alegria, dizendo: Senhor, até os espíritos se nos submetem em teu nome. Respondeu-lhes Jesus: Eu via o adversário cair como relâmpago do céu. Atenção, dei-vos poder para pisardes sobre serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada, de modo algum, vos fará mal. Mas não vos alegreis de que os espíritos se vos submetam. Alegrai-vos antes de que vossos nomes estão inscritos nos céus. Nessa hora, Jesus alegrou-se em espírito e disse: Abençoo-te, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios intelectuais e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim se torna bom diante de ti. Tudo me foi transmitido por meu Pai, e ninguém tem a gnose do Filho senão o Pai, e ninguém tem a gnose do Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quer revelar. E voltando-se para seus discípulos, disse:
Felizes os olhos que veem o que vedes, pois digo-vos que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Interessante o texto, né? Muito rico, muito bom. E aí Pastorino começa dizendo que não é esclarecido para a gente quanto tempo demorou o trabalho da segunda leva, ou seja, dos 72 emissários. Nem se sabe se todos chegaram no mesmo dia, por ter sido ali antecipadamente marcado um término a essa excursão, ou se foram regressando ali aos poucos. Nós não sabemos. Aí Pastorino vai dizer que o fato é comprovado pelas anotações de Lucas é que eles chegaram alegres, justamente por haverem realizado com êxito a tarefa missionária recebida. A impressão causada ali da circunstância é que todos reunidos, naquele momento foi estabelecida uma assembleia, uma eclésia, que é a igreja, como é traduzida, né? Tendo o evangelista resumindo numa frase a impressão e o relatório deles, salientando a surpresa de terem conseguido até dominar os espíritos desencarnados obsessores. No entanto, o que a gente vê é que Jesus responde com uma frase, entre aspas, aí, enigmática. Eteorum to satanasos astrapenek to orano pesonta, cuja tradução pode ser dupla. A gente vai ver que tem formas diferentes, né? A gente tem uma tradução aí curiosa, que é: eu via o adversário caindo como um relâmpago do céu, ou uma segunda tradução para essa mesma frase em grego que diz: eu vi o adversário caindo do céu como um relâmpago. Alguns autores, aceitando a segunda, veem na frase uma alusão à queda dos anjos, conforme a gente vê lá em Apocalipse 10, 7 a 9. Nada, porém, justifica essa afirmação. Dizem outros que Jesus via as vitórias dos seus discípulos como uma derrota e queda dos espíritos atrasados. E aí Pastorino vai anotar que nós observamos claramente repetido que o poder dado aos 72 foi o mesmo poder dado aos primeiros 12, embora lá, conforme a gente viu no volume 3 dessa obra, não se tenha acenado a esse poder, que era de caminhar sobre serpentes e escorpiões e sobre a força inimiga. Nós sabemos que, de fato, conforme está lá em Marcos 16, 18, segundo as palavras do Mestre, os que crerem expulsarão espíritos, falarão línguas novas que não conheçam por outras vias, pegarão em serpentes e nenhum veneno mortal lhes causará danos, e com a simples imposição das mãos serão capazes de curar enfermos. É preciso lembrar, conforme coloca Pastorino, que os verdadeiros enviados não são atingidos por males externos. O mestre afirma que o domínio sobre espíritos obsessores pode causar a alegria da vitória do bem, mas a alegria profunda e íntima deve ser proporcionada quando nós sabemos que temos os nossos nomes inscritos nos céus. E aí Pastorino vai dizer que essa é uma expressão antiga entre os israelitas. Nós podemos nos deparar com essa expressão pela primeira vez proferida por Moisés, quando ele diz para Yahvé: perdoa-lhes o erro, ou se não, risca-me do livro que escreveste. Está lá em Êxodo 32. E aparece ainda também em Isaías 4:3, Daniel 12:1, Salmo 68, Filipenses 4, Apocalipse 20. A expressão ter o nome escrito ou inscrito nos céus ou no livro da vida significa estar salvo.
Logo após, Jesus se dirige ao Pai numa oração de ação de graças, aqui é do grego Eucaristia, né? Em termos que merecem uma análise. É dito assim: naquela hora alegrou-se, conforme coloca Lucas, no capítulo 1, versículo 47. Vimos isso no volume 1. Em espírito. Alguns manuscritos acrescentam Santo, Espírito Santo, que é omitido no papiro 45, nos códices E, F, G, H, e em muitíssimos minúsculos, e em Clemente de Alexandria. Então nós vemos que Pastorino suprime, porque o sentido não pede a palavra santo, já que a alegria é do próprio espírito da criatura, e também do de Jesus, conforme Lucas, capítulo 1, versículo 35. É bom lembrar que esse espírito é por si só um Espírito Santo, né? E essa suprema alegria espiritual fala Jesus. Pastorino, inclusive, cita em grego, né, a frase, aí vai trazer a tradução: abençoo-te, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios intelectuais e as desvelaste aos pequeninos, ou revelaste. Preferimos considerar aí uma perspectiva curiosa para traduzir a visão como sábios intelectuais ao invés de sábios inteligentes ou sábios e hábeis, como a gente vê em muitas traduções. Com efeito, a dificuldade de aceitar a revelação reside nos sábios do intelecto, que só atribuem valor aos raciocínios horizontais, recusando a intuição, recusando a inspiração, recusando as revelações e o mergulho interno. E aí também é bom lembrar que os pequeninos traduz a palavra nepiois, que literalmente significa infantes, ou seja, as criancinhas que ainda não falam. São os humildes, que simbolicamente aceitam as coisas espirituais sem pretender falar por si mesmos, nem querendo ali também expender as suas próprias opiniões personalistas, o seu ego. E ele continua: sim, ó Pai, porque assim se torna agradável diante de ti. Aí Pastorino traz o texto em grego, né, para poder expressar essa frase. E aí a gente vê que é a conformação plena, a conformação explícita com a vontade do Pai, que se manifesta sempre através dos acontecimentos que nos ocorrem, que são independentes da nossa vontade, independentemente da nossa atuação voluntária. E ele ainda prossegue, ele diz: tudo, que é panta, que é todas as coisas, né, me foi transmitido por meu Pai. Numa declaração interessante aí, que é uma declaração explícita da iniciação natural e divina, conforme a gente vê lá em João 3,35. E depois a frase mais reveladora: e ninguém tem a gnose, e a gente vê em Mateus, é colocado dessa forma. E quem é o Filho, senão o Pai? E quem é o Pai, senão o Filho? Que é uma tradução possível também, apresentada por Pastorino. E aquele a quem o Filho quer revelar. E aí ele vai trazer tudo isso em grego, fazendo a comparação, mostrando por que ele traduz dessa maneira. O verbo usado por Mateus é mais forte, é reconhecer, ou melhor, aprender a conhecer. O que supõe aí ter a gnose, o conhecimento pleno, a plenitude do conhecimento, a plenitude da consciência, conforme João 6,46. Esse trecho foi classificado como uma revelação do mistério essencial da fé cristã por Cirilo de Jerusalém, lá no texto da Patrologia Grega, que é apresentado por Pastorino, e também por João Crisóstomo, que também está lá na Patrologia Grega. Voltando-se depois para seus discípulos, ali em particular, né, os 12 mais os 72,
ou seja, todos aqueles ali reunidos, ele continua a manifestação de alegria plena numa frase em que ele felicita pela imensa aventura de ali conviverem com ele na intimidade da vida diária. Felizes vossos olhos por verem o que vedes, que tão ansiosamente foi desejado por diversos profetas e reis que quiseram ver e ouvir e não o conseguiram. Essa frase está lá em Mateus, também em um outro local, mas é importante a gente trazer para cá pelo indiscutível paralelismo com Lucas. A seguir aparecem mais alguns conceitos. Só em Mateus, né, ele diz o quê? Que são belíssimos, justificando o que a respeito deles escreveu Lagrange no seu livro L'Évangile selon Saint Matthieu, que é o Evangelho segundo Mateus, São Mateus, né? Ele diz assim, é a pérola mais preciosa de Mateus. E prossegue, o principal mérito do estudo de Norden, a respeito disso, né, é o de ter mostrado que um convite ao estudo da sabedoria seguia normalmente os elogios da sabedoria, isto é, o conhecimento de Deus. E seguem-se ali os exemplos. E agora, meus filhos, escutai-me, felizes os que guardam meus caminhos. Isso está lá em Provérbios 8:32. Ou então, vinde a mim, vós que me desejais, e saciai-vos de meus frutos. Está lá em Eclesiastes 24:18. Aproximai-vos de mim, ignorantes, e estabelecei vossa morada em minha escola. Isso também está lá em Eclesiastes 51:23. E sobretudo, dobrai vosso pescoço sob o jugo e que a vossa alma receba a instrução. Vede com vossos olhos que com pouco trabalho conquistei grande repouso. Também está lá em Eclesiastes 51:34 e 35. Mas as frases de Jesus são mais belas, são muito mais belas do que essas. E que todas as posteriores que lemos, inclusive no Talmud. Colocar Efraim, nosso justo Messias, possa teu espírito encontrar repouso, pois o trouxeste ao espírito do Criador e ao nosso. Ou então, bendita a hora em que nasceu o Messias, feliz a geração que o viu, felizes os olhos julgados dignos de contemplá-lo, pois seus lábios abrem-se em bênçãos e paz, e suas palavras são repouso ao espírito. Ou então, também no Talmud, possa teu espírito repousar, pois repousaste o meu. Está lá no Sabat. Olha que interessante, né? Então a expressão jugo era muito comum. No Sema, que é a oração diária, o israelita deveria dizer 2 vezes por dia o jugo do reino dos céus, e ainda falava no jugo da Torá, no jugo dos mandamentos, mitzvot, né? No jugo do santo ou do céu, no jugo da carne ou do sangue, que é a encarnação, etc. Então, assim também, quanto à palavra fardo, também vemos isso, né? O fardo da lei, conforme em Mateus 23:4. Por aí a gente vê como Jesus se servia de palavras e de expressões já conhecidas, de palavras correntes, mas apresentando-as em conceitos novos, em perspectivas originais. Por isso, todos compreendiam seu ensino externo, mas de tal forma era nova maneira de dizer que eles afirmavam: ninguém jamais falou como esse homem. A gente já falou isso aqui, né? Está lá em João, capítulo 7, versículo 46. Semana que vem a gente volta para a parte 2, continuando o capítulo O Regresso dos 72. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.